terceiro e último caso do simpósio, aqui meus conflitos de interesse, e eu vou apresentar para vocês uma paciente do sexo feminino, 54 anos, com histórico de psoríase leve a moderada há cerca de 2 anos, em tratamento tópico, que procurou o nosso serviço há 5 dias por uma piora das lesões e queda do estado geral. Como antecedente, ela relatava há 2 semanas o uso de prednisona, 60 mg por dia durante 3 dias, para um quadro ortopédico. Então, nós vemos aqui um quadro típico de psoríase pustulosa generalizada. A paciente, devido ao comprometimento do estado geral e a extensão das lesões, foi admitida em nossa enfermaria do hospital. Afastado uma causa infecciosa para essa doente, nós introduzimos a citretina, que é uma das drogas de eleição para o manejo da psoríase pustulosa generalizada. No entanto, depois de 5 dias do início da acitretina, a paciente evoluiu com quadro de edema generalizado, principalmente do face, membros, dor abdominal, diarreia, desconforto respiratório e uma queda do estado geral. Nós vemos aqui o edema proeminente da paciente, a extensão do quadro, edema cometendo não só a face, mas os membros superiores e inferiores. E realmente a paciente com quadro de fraqueza, astenia generalizada. Com exames subsidiários, ela teve uma queda importante da albumina durante a internação na enfermaria, de 3,7 a 2 no prazo de 1 semana, uma neutrofilia, um quadro de proteinúria e alteração da função pulmonar. O que nós vimos no raio-x de tórax, nós vimos aqui no 2º dia de admissão um raio-x de tórax normal, e 12 dias depois da introdução da citretina, nós conseguimos observar aqui à direita já um infiltrado intersticial bilateral e difuso, que clinicamente foi acompanhado de uma dispneia, realmente uma falta de ar bem pronunciada. Mais uma vez descartada uma infecção generalizada, sem nenhum sinal de sepsis, descartados comprometimento de insuficiências cardíacas congestivas. Foi feito, então, o diagnóstico de uma síndrome do extravasamento capilar para essa paciente. A conduta foi a suspensão da citretina, a introdução do corticoide sistêmico em altas doses, 80 mg por dia, que levaram rapidamente a uma regressão do edema e uma melhoria das queixas respiratórias e da diarreia e do desconforto abdominal. Nós temos poucos relatos da síndrome de extravasamento capilar, também chamada de capillary leak syndrome na literatura, e alguns deles associados não só ao uso de acitretina, mas também ao próprio quadro de psoríase pustulosa generalizada ou psoríase eritrodérmica, ou seja, normalmente quadros instáveis de psoríase. Classicamente, o diagnóstico é clínico, feito pela tríade de hipotensão, queda do estado geral, e laboratorialmente o que nós vamos observar é uma queda da albumina e uma hemoconcentração. A fisiopatologia que se presume levar ao quadro é um aumento da permeabilidade capilar, provavelmente por ação das citocinas sobre as células do endotélio, que levam então a uma saída não só do líquido, mas de proteínas para o espaço extravascular. Como causas, nós temos principalmente a forma idiopática, algumas vezes relacionado a outras doenças inflamatórias, como a psoríase, infecções, aqui destacando já vários casos na literatura de associação não só com a infecção pelo coronavírus, mas também pela vacinação contra o SARS-CoV-2. E também, então, relatos na literatura pelo uso de medicamentos, muitas vezes medicamentos antitumorais, o rituximab também é relatado, e a própria acitretina. O quadro clínico é bastante sobreponível com as manifestações da nossa paciente internada em nosso serviço. Então, quadros de disfunção hepática e renal, comprometimento da função renal, muitas vezes um quadro pré-renal, hipotensão, podendo levar em formas mais graves a um choque hipovolêmico, choque cardiogênico, edema agudo de pulmão. Isso muitas vezes pode ser secundário à introdução de volume para os pacientes, por causa do quadro de edema generalizado e hipotensão, então levando a essa consequência. Derrame pleural, derrame pericárdico também são descritos, ascite, mialgia, rabdomiólise e mesmo desfecho fatal tem sido relatado na literatura.
de tratamento, como são quadros graves, imprevisíveis, às vezes tem que ser diferenciados num quadro de anafilaxia, realmente às vezes num quadro de edema generalizado, é necessária internação hospitalar, o pronto balanço hidroeletrolítico e a introdução de corticoides sistêmicos. Alguns relatos mais recentes da literatura postulam também o uso de imunoglobulina endovenosa, com a qual nós não temos experiência para essa síndrome. A nossa paciente especificamente evoluiu com uma melhora rápida do quadro, com a introdução da corticoterapia sistêmica. Foi realizado o desmame gradual da medicação, a fim de se evitar um rebote da psoríase. E na alta hospitalar, quando ela já estava com uma dose baixa de prednisona, foi então introduzido o metotrexato na dose de 15 miligramas por semana para essa doente. E nós vimos aqui o pronto restabelecimento, aqui cerca de 10 dias após a alta hospitalar, uma regressão importante do edema, aqui um mês com um quadro praticamente normal da face dessa paciente. E as lesões de psoríase vulgar, que então começaram a surgir após a alta hospitalar, responderam prontamente também ao uso do metotrexato. Nós vemos aqui a regressão das lesões durante os meses subsequentes e o mesmo se valendo aí para as lesões de membros inferiores com controle satisfatório do quadro que ela vem mantendo durante os últimos anos. Então, o intuito, a ideia desse quadro é mostrar uma síndrome rara, mas que pode ter um desfecho fatal, ao qual realmente nós sempre devemos lembrar do diagnóstico quando nós vemos pacientes com esses quadros de queda de estado geral e edema generalizado. Esse é o último. Muitas graças a todos. Obrigado pela atenção.